Olá, você está aqui no canal do Você que Pensa e aqui nós tentamos fazer você pensar sobre teologia, sobre vida cristã e afins. E no vídeo dessa semana nós vamos tratar sobre a polêmica aí desses últimos dias envolvendo o Dia do Orgulho LGBTQYZ, né, e a propaganda aí da famosa empresa de hambúrguer, que eu não vou citar o nome aqui para não fazer propaganda, e a igreja ficou empolvorosa, cristãos debatendo na internet sobre esse tema, e eu gostaria brevemente trazer uma reflexão aqui sobre como nós cristãos devemos nos posicionar em relação a essa agenda LGBT, essa agenda gay e toda essa militância em favor da causa gay. A igreja tem sido realmente homofóbica? Como a igreja deve lidar com o tema da homossexualidade? Uma primeira coisa importante que nós devemos tratar quando nós falamos sobre esse tema, o que nós queremos dizer de fato quando nos referimos a alguém dizendo que ela é gay, ou que ela é lésbica ou homossexual. E eu já deixo aqui uma indicação, nós gravamos um podcast sobre o tema da homossexualidade, enfim, o tema da sexualidade bíblica, e nós tratamos sobre essa questão lá. Você pode acessar aqui o card e ouvir sobre esse tema lá no nosso podcast. Então essa é a primeira coisa, é tratarmos sobre a questão da identidade. Quando nós falamos que alguém é homossexual, pelo menos a partir das escrituras, a partir da ideia bíblica, nós não estamos dizendo que a homossexualidade faz parte da identidade do ser humano, porque à luz da escritura, a homossexualidade é um desvio do padrão de Deus, ou seja, é um desvio da sexualidade saudável, da sexualidade como Deus criou, né? Muitas pessoas podem argumentar que as pessoas nascem homossexuais, né? Que não é uma opção, e também não é dessa maneira meramente que nós queremos tratar aqui o assunto, mas esse é o primeiro ponto. A homossexualidade ela não faz parte da identidade humana como Deus criou. Na Escritura, Deus criou homem e mulher. E ir de encontro a isso, né, como a própria sigla, né, LGBTQIA+, ela propõe dizer que há vários tipos de gênero ou vários tipos de sexualidade. Né? Um homem que não se vê como um homem, uma mulher que não se vê como mulher, ou uma mulher que sente atração pelo mesmo sexo, ou um homem que sente atração pelo mesmo sexo. Todas essas definições, elas vão de encontro a própria escritura e a realidade, a própria realidade. A biologia e a realidade dizem que só existem dois sexos, né? Só existe o sexo masculino e só existe o sexo feminino. Então, voltando à questão da identidade, quando nós falamos que alguém é homossexual, nós não estamos falando de algo que é intrínseco à natureza do ser humano, ou da própria natureza sexual do ser humano, mas é uma prática. É assim como a Escritura trata a homossexualidade. Nós vemos isso no Antigo Testamento e vemos isso no Novo Testamento. Pegando o texto conhecido de Levítico, capítulo 20, verso 13, que diz lá que é uma maldição, um homem que se deita com outro homem como se fosse uma mulher. Aqui muitas pessoas argumentam dizendo, mas esse é um texto do Antigo Testamento, da lei, há vários outros preceitos ali em Levítico que nós não observamos hoje em dia, mas aí nós vamos para o Novo Testamento, que ecoa a mesma verdade. Lá em Romanos capítulo 1, versos 24 a 28, falam que por causa da idolatria humana, porque os homens conhecendo a Deus não adoraram Deus como sendo Deus, mas colocaram a criatura no lugar do Criador, Deus os entregou às suas próprias paixões mundanas, trocando a sua sexualidade natural por uma degradação dessa própria natureza, como o próprio texto de Romanos capítulo 1 nos informa. Então, com base nisso, nós afirmamos que a homossexualidade ela não faz parte daquilo que é a identidade da pessoa. Por isso, todo o argumento de que a Bíblia ou o cristianismo quer negar aquilo que a pessoa é, né? Ou seja, aquilo que a pessoa nasceu sendo, né? Gay, lésbica, homossexual, não faz sentido dentro da revelação bíblica, dentro da lógica e dentro da realidade. A homossexualidade ela é uma prática e, como nós vimos nesses dois textos bíblicos, é uma prática pecaminosa. Então, como a igreja deve tratar os homossexuais? Os homossexuais que se aproximam da igreja, como eles devem ser tratados?
A resposta é simples. Os homossexuais devem ser tratados na igreja como qualquer outro pecador. Ou seja, todo pecador que se aproxima da igreja precisa ouvir o evangelho, se arrepender dos seus pecados e se voltar para o Senhor Jesus. Obviamente que no processo de discipulado, os homossexuais vão precisar ouvir certas coisas específicas dessa prática, ouvir que a prática homossexual é pecado, mas como qualquer outro pecador que se aproxima da igreja, vamos colocar aqui outros pecados de origem sexual, como a pornografia, como o adultério, como o sexo fora do casamento. Eles vão ouvir o evangelho, vão se converter, vão ser alcançados pela graça e aí no processo de discipulado vão crescendo, amadurecendo nesse processo de discipulado, de santificação diante do Senhor. Então isso é verdadeiramente amar os homossexuais. Muito é dito que a igreja ela é homofóbica, que a igreja ela é preconceituosa e discriminatória contra homossexuais. Mas amar os homossexuais ou amar os pecadores, como a Bíblia nos manda como cristãos, como igreja, amar pecadores, é justamente dizer a eles que eles estão caminhando para o inferno em suas práticas pecaminosas. Seja ele homossexual ou seja ele praticante de qualquer outro pecado, como todos nós somos pecadores. Então as pessoas precisam ouvir o evangelho e a igreja ama os homossexuais quando prega o evangelho para eles, quando prega a verdade e os confronta com essa verdade para que eles mudem a sua vida. Então existe um grande problema quando nós falamos da igreja e da homofobia. Muitas pessoas falam realmente de que os homossexuais chegaram na igreja e ficaram ouvindo piadinhas e sofreram esse preconceito ou essa homofobia. Aqui a gente precisa muito bem definir o que seria essa homofobia. Se a homofobia for atacar os homossexuais, espancar homossexuais, agir com violência contra os homossexuais, dizer que eles não são bem-vindos na igreja, isso sim seria uma prática errada, uma prática homofóbica. O problema é que hoje em dia, quando as pessoas falam de homofobia no contexto religioso, dizem respeito à igreja pregar o evangelho, dizer que a prática homossexual ela é pecado. Então, a gente precisa muito bem definir e ter muito cuidado quando nós nos referimos a essa questão da homofobia no meio da igreja. Se a homofobia, lembrando, diz respeito à violência contra homossexuais, isso sim é uma prática que deve ser condenada pelos cristãos e pela igreja. Se a homofobia for simplesmente dizer que a homossexualidade é pecado, então isso não é homofobia e nós precisamos, como igreja, como cristãos, ter a liberdade de pregar aquilo que a gente cremos à luz da Escritura. Então, para encerrar esse vídeo, acho que já ficou muito claro qual deve ser a posição da igreja em relação à homossexualidade. Voltando ao primeiro ponto, como nós introduzimos esse vídeo, como o cristão deve lidar com toda essa militância, com as propagandas das instituições, das empresas que falam sobre esse orgulho gay, como o caso da empresa de hambúrguer que colocou crianças explicando sobre os termos. Como o cristão deve lidar com essa questão? Antes de mais nada, nós precisamos ecoar aquilo que foi dito aqui nos últimos dias. Esse ataque à inocência das crianças é um mal que a igreja deve condenar. Nós precisamos, como cristãos, ensinar os nossos filhos qual é a visão bíblica da sexualidade. Não devemos e nem podemos deixar que os nossos filhos sejam educados pelo mundo, pela mídia, pelas empresas, pela militância. Nós, como pais cristãos, devemos educar nossos filhos à luz das Escrituras, à luz da verdade bíblica. Mas há um grande problema quando a igreja ela elege a pauta da homossexualidade como sendo a principal pauta. Há um problema, há uma incoerência do moralismo pelo moralismo muitas vezes. Quando a igreja fala muito sobre a homossexualidade, quando ataca muito esse tema nas mídias, na internet, mas esconde outros pecados. Muitas vezes a incoerência da igreja ou de muitos cristãos está em colocar um peso muito grande sobre a questão da homossexualidade e não atacar com a mesma força o divórcio, a imoralidade sexual, a pornografia, a mentira, os pecados de ordem financeira, enfim, a igreja precisa pregar o evangelho em todo o tempo.
A igreja precisa falar a verdade e a igreja precisa combater o pecado, principalmente em seu seio, em seu meio, no meio religioso, no meio da igreja, com a mesma força. Da mesma forma que fala e trata a respeito da homossexualidade, nós precisamos falar de outros pecados, sejam de origem sexual ou de qualquer outra origem. Então esse foi o vídeo de hoje, breve aqui tocando em algumas coisas. O que é que você acha disso tudo? Coloca aí nos comentários, curte, compartilha aí o nosso vídeo com as pessoas que você gosta, manda para o seu amigo lá que tem algumas dúvidas sobre esse tema, e se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva e fique por dentro. Nós temos um vídeo a cada semana e um podcast também transmitido ao vivo semanalmente. É isso, pense, Deus abençoe e até a próxima.